Oi, gente. Estamos aqui para o vídeo 52 da Faculdade da Água e é a aula 50 do curso de Produção de Água em Pequenas Bacias Hidrográficas. Nós estávamos falando sobre o inventário de uma pequena bacia e vamos continuar hoje falando sobre esse inventário e também iniciar uma análise de alguns resultados, alguns dados obtidos. Então, nossa tarefa hoje vai ser essa aí. Bem, vocês já perceberam que eu estou bem acostumado aqui no meu cantinho, né? Já me acostumei ao conforto desse cantinho aqui da tela. Mas eu não esqueci da lousa, não. Qualquer hora eu volto lá a trabalhar um pouquinho na lousa. Mas vamos lá para a aula de hoje. Olha, alguns dados sobre aquela pequena bacia. Nós até falamos que quando falamos sobre chuva, principalmente quando falamos sobre chuvas, que às vezes você faz um projeto de produção de água em pequenas bacias hidrográficas sem ter dados do tipo que nós vamos mostrar aqui. Então, talvez fosse até interessante que você adiasse o projeto por um ano e pouco, para que você pudesse conseguir alguns dados semelhantes aos que nós vamos apresentar aqui. É claro que a hidrologia tradicional fala em que os dados só começam a ser válidos quando depois de 5 anos de obtenção. Mas a partir de um ano e pouco, nós já podíamos adotar algumas informações obtidas, tá? E ao longo do tempo nós íamos continuando a medir isso e fazendo as correções necessárias, apontadas pela variação dos dados que nós admitimos no início. Mas vamos comentar sobre alguns dados. Aqui nós temos aqui a bacia, aquela pequena bacia, e aqui do lado uma lista. Por exemplo, chuvas. As chuvas vamos admitir que as chuvas anuais sobre essa região sejam de 1.250 milímetros. Então, 1.050 milímetros por ano é o total de chuvas que atinge essa área. Bem, aí com as medições de intensidades, importante a gente ter quais são as chuvas mais intensas, tá? Que atingem a pequena bacia. Nós falamos nisso já em aulas anteriores. Bem, se você, para fazer isso, para calcular chuvas intensas, você precisaria de ter um pluviógrafo, né? Que desse valores de chuva em relação ao tempo. Se você não tem isso, que é um equipamento ainda que não é barato, nós temos algumas alternativas. Você pode, durante uma chuva forte, você pode medir quantidade que choveu durante essa chuva e o tempo em que essa chuva ocorreu. Então, a partir daí, você pode calcular. É claro que é um valor aproximado, o que mais difícil a obtenção depende de uma atenção especial quando está armando uma chuva forte, você ficar preparado para poder fazer isso. Mas se você é um proprietário rural, ou alguém que mora no campo, ou tem alguém nessa região que possa fazer isso, se você não tem um pluviógrafo, seria interessante pensar em fazer esse tipo de atividade para obter aquilo. Então, vamos supor, com uma dessas possibilidades, preferencialmente com um pluviógrafo, você descobriu que tem 6 chuvas de 50 milímetros durante um ano que você mediu para o ano, ou então, se você tem dados de mais de um ano, você é uma média. 6 chuvas de 50 milímetros por hora, foi forte, bem forte, uma pancada foi bem forte, com duração apenas de 15 minutos. Nós já mencionamos isso. E normalmente as chuvas muito fortes duram pouco tempo, a não ser algumas exceções, como acontece por aí nesses desastres naturais, né? Bem, 10 chuvas de 30 milímetros por hora durante 20 minutos e 2 chuvas de 20 milímetros por hora durante 1 hora. Tá? Então, nós conseguimos selecionar nos dados obtidos durante as chuvas do ano, selecionar esses 3 eventos de chuva. Bem, a vazão mínima no ponto 1, que é onde tem a nascente, a vazão mínima nesse ponto aqui é 17 litros por minuto. Essa é uma vazão na época de estiagem. A vazão mínima, ou seja, continua na época de estiagem. Aqui no ponto, uns 300 metros abaixo, em torno de 37 litros por minuto. Tá?
e a vazão no ponto 3, que está bem embaixo aqui. Lembra que nós fizemos uma foto aqui não está mostrando, nós temos uma divisão da bacia aqui, mostrando que separando uma área que nós chamamos de produção de uma área que nós chamamos de consumo. Então esse ponto aqui, 3, ele está mais ou menos no final dessa área separada. Então ele está contando, ele está medindo a vazão da contribuição feita acima daquela linha amarela que nós apontamos nas aulas anteriores. Bem, ele tem 52 litros por minuto. Então você olha que houve uma variação grande da vazão desse ponto 1 para a vazão do ponto 3. Tá? Bem, a velocidade de infiltração básica, média, porque essa velocidade de infiltração básica ela varia com o tipo de solo, com declividade, mas a velocidade de filtração básica média para essas áreas aqui de pastagem, por exemplo, ela está em torno de 10 milímetros por hora. Tá? Isso porque nessa região aqui não está tão degradado, já foi feita uma recuperação de pastagem, já está, boa parte disso aqui já é braquiária, então melhorou um pouco a velocidade de infiltração. A área de mata, essa área de mata aqui, com esses capões de mata, nessa posição, a área ciliar já está, essa foto é de 2015, ela já está bem mais que composta. Se você somar essas áreas, essa área aqui de mata com essas outras áreas aqui, dá em torno de 9 hectares. Bem, a área de pastagem, então, é em torno de 14 hectares e a área de cana-de-açúcar 2 hectares. Esses valores são valores que não foram exatamente medidos, eles são valores aproximados para o nosso caso aqui, não tem nenhum problema de serem valores para as considerações que nós vamos fazer. Bem, o consumo de água na propriedade, quer dizer, essa parte aqui é a parte de produção, essa aqui é a área de consumo. O consumo aqui não passa de 10 mil litros por dia, às vezes nem chega a tanto, mas num dia ou outro de consumo um pouco maior, não passa de 10 mil litros. Essa é a necessidade de água para as atividades da propriedade rural. Bem, então você olha que são dados que você precisa ter em mãos para poder fazer um bom trabalho de planejamento, um bom plano para a bacia. Então, se você não tem esses dados, ao fazer o inventário de uma pequena bacia, você ainda não tem disponível esse tipo de dados, seria bom atrasar o trabalho, ou fazer um pré-projeto apenas, começar a fazer um pré-projeto apenas durante esse período e atrasar um ano para que você pudesse ter pelo menos um ano de medições para essas informações serem mais consistentes e permitir que você possa fazer um trabalho de melhor qualidade. Bem, aí agora vamos analisar essas informações. Você tem um inventário, você tem a bacia com o seu uso da terra, todas as condições, já falamos várias vezes sobre vários pontos aqui da bacia nas aulas anteriores, já discutimos uma série de coisas, então nós temos agora mais dados hidrológicos agora. Bem, nós vamos fazer uma análise, vamos analisar, vamos começar depois do inventário, lá naquele roteiro, nós temos uma análise. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Bem, pensando como hidrologista. Por que pensar como hidrologista? Por que pensar, né? Estou insistindo aqui, pensando como hidrologista. Então, nós vamos olhar para aqueles dados como hidrologista. Por que isso? Porque a produção de água de uma pequena bacia hidrográfica depende do comportamento de seu ecossistema hidrológico, da fábrica natural de água. Então, a produção de água depende do comportamento do ecossistema hidrológico. Portanto, nós temos que ter atenção com esse ecossistema hidrológico. Não basta apenas um olhar ambiental sobre essa pequena bacia. Então, por isso, como nós temos que ter uma atenção especial para o ecossistema hidrológico, então por isso nós colocamos pensando como hidrologista. Então, nós vamos olhar aqueles dados com esse compromisso. Olha, algumas informações que a gente vai obtendo, ou algumas análises, algumas conclusões, alguma coisa que a gente vai obtendo ao analisar os dados hidrológicos. Se existe uma nascente em X1, tá?
Então, se existe essa nascente aqui, existe um aquífero em equilíbrio com ela. Então, aqui, se essa nascente existe aqui, porque existe um aquífero nessa subbaciazinha aqui, que está em equilíbrio com essa nascente. Então, ele está armazenando água durante o período de chuva e cedendo água para a nascente durante o período de chuva, mas também no período de estiagem, usando o armazenamento que ele conseguiu fazer durante o período de chuva. A vazão bem maior em X2, olha que a X2 tem, aqui tem 17, X2 tem 37. Essa vazão bem maior em X2 indica que há aquífero, o aquífero tem equilíbrio com o córrego. Olha, se aqui é 17, se aqui é 37, é porque essa região aqui, nessa região entre a nascente lá, você tem aquíferos que estão contribuindo com o córrego, estão em equilíbrio com o córrego ao longo dessa distância que é capaz de aumentar a sua vazão. Olha, se a área brejosa já passou por secamento, é porque houve diminuição do aquífero que a sustenta. Isso ficou claro quando o terraceamento recuperou a umidade. Nós falamos sobre essa área brejosa aqui, ó, que está nessa posição. Falamos sobre ela. E falamos que isso aqui, quando fizemos uma plantia de café nessa região, foi feito terraceamento. Essa área, antes da plantação do café, ela estava secando, ela era brejosa antigamente, passou por um período de secamento, e quando foi feito o terraceamento nessa área e construído algumas caixas ao longo de uma estrada para colher o café, essa área brejosa aumentou a sua umidade e passou a contribuir com a vazão do córrego. Então, sinal de que o terraceamento funcionou, sinal de que existe um aquífero nessa região que alimenta essa área brejosa. Então, isso é uma informação importantíssima. Se isso acontece aqui nessa área brejosa, talvez esteja acontecendo a mesma coisa aqui nessa região. Então, você tem essa região, tem o equilíbrio lá, ela pode não estar fornecendo águas da maneira como poderia funcionar se essa área aqui também tivesse, quem sabe, terraceada. Então, olha, esses são olhares hidrológicos. Então, nós estamos olhando a pequena bacia com um olhar hidrológico. As duas nascentes secaram. Então, eu falei que eu tenho uma nascente aqui e uma nascente aqui. Essas nascentes secaram. Porque houve diminuição do abastecimento dos aquíferos correspondentes, claro. Né? Então, alguma coisa aconteceu nessa região. As nascentes existiram no passado. Não existe hoje, elas secaram. Por que elas secaram? Então, é bom que a gente ficar atento ao que está acontecendo nessa área, o que aconteceu até agora, para fazer com que as nascentes secaram e continuar a atenção durante esse trabalho nosso para verificar, voltar à área, visitar aqui, percorrer, ver onde está havendo muita enxurrada, por que você não deixou de abastecer adequadamente os aquíferos nessa área a ponto de fazer com que essas nascentes secaram. Então, esse é um trabalho que a gente precisa estar sempre atento, uma atenção que a gente está sempre com ela desperta, para entendermos, tentar chegar a um acordo, uma solução, por que essas duas nascentes secaram. Isso é importante para que a gente possa ver, olha, se a gente mais ou menos, depois de um certo tempo de observação, começar a pensar o que pode estar acontecendo, é o primeiro caminho para que você possa tomar medidas hidrológicas aqui para tentar recuperar essas nascentes. É claro que, olha, se a vazão aqui nesse ponto é bem maior do que essa, inclusive, aqui, ó, a vazão maior em X3 em relação a X2, tá? Porque aqui você tem 37, aqui tem 52, indica a contribuição da área brejosa. Tá, tudo bem. Da área brejosa, que a área brejosa voltou a produzir água, mas também é possível que, mesmo essas nascentes aqui, as duas estarem secas, o aquífero continua contribuindo para o córrego um pouco mais abaixo. Então, esse aquífero pode estar em equilíbrio diretamente com o córrego. Por isso, está provocando um aumento de vazão nesse ponto em relação o X3 em relação ao X2. Olha, o consumo de apenas 10 mil litros por dia no máximo
é um consumo baixo. Por quê? Porque em relação ao uso, os comitês de bacias, eles criam um conceito de uso insignificante. Então, quando o uso da água é considerado insignificante, ou seja, muito pequeno em relação à produção de água, né? Então o comitê considera isso como um uso insignificante. Inclusive as pessoas que vão pagar pelo uso da água, se o uso for insignificante, ele não paga. Então o uso insignificante da bacia do Rio Doce, onde essa pequena bacia está situada, é de 86.400 litros por dia, correspondente a uma vazão de 1 litro por segundo. Então você pega 1 litro por segundo durante um dia. Se você está tirando apenas 1 litro por segundo desse córrego para as necessidades da propriedade, depois de um dia você estaria tirando 86.400 litros por dia. Bem, como nós estamos falando que nós tiramos apenas 10.000 litros por dia, está muito longe de atingir, inclusive, o uso insignificante. Então, na verdade, essa região já está contribuindo para a vazão, contribuindo bem para a vazão do turvo limpo, tá? E para as necessidades da propriedade, você não precisaria estar pensando em aumentar a produção de água dessa pequena bacia hidrográfica, tá? Para se pensarmos apenas no uso para a propriedade. Como a gente está pensando numa produção de água para comunidades, inclusive o núcleo populacional de Paulacânia, do município de Paulacânia, então 5 quilômetros abaixo disso, nós estaremos aumentando aqui, estaremos contribuindo para garantir hoje e no futuro o abastecimento de água da cidade de Paulacânia. Bem, escolhas. A gente começa fez uma análise, e agora? Agora você tem duas coisas. Você tem um hidrologista, pensou como hidrologista, fez uma análise do que está acontecendo, e agora, e o proprietário rural? E o proprietário da área? O que ele aceita fazer? O que ele está pensando em fazer? Qual a contribuição que ele pensa dar? Tá? Então, vamos admitir que, inicialmente, a gente pensa, olha, vamos aumentar, como a propriedade não precisa de mais de água do que tem para a sua atividade, ele vai dizer, então vamos aumentar 30% da vazão do córrego, que aumentaria isso aí, uma contribuição para o rio Turvo Limpo, para que está logo abaixo. Essa bacia é fornecedora de água para o Turvo Limpo. Bem, uma coisa que ele pode pensar é o seguinte, que ele aceita, discutindo com ele. Então, nós temos aquela visão, que vamos supor, nós podíamos fazer uma série de trabalhos ali para tentar aumentar a vazão. Uma delas seria terracear. Como nós já terraceamos uma área e aumentou a contribuição para aquela região brejosa, nós temos essa experiência, vamos usar essa experiência que a gente já tem. Então, manter inicialmente as pastagens. Então, ele não pensa, o proprietário não pensa em mudar o uso da terra, pelo menos por enquanto, tá? Ele pensa em melhorar o estado vegetativo das pastagens. Melhorando o estado vegetativo e dividindo em piquetes. Para você não ter uma grande... Para você ter animais durante um menor tempo numa determinada área, e isso facilita a melhoria do solo, das condições do solo, etc. Então, dividir em piquetes, fazer um pastejo rotacionado, não é isso? Então, essa seria uma providência a ser tomada. Terracear o número necessário de hectares para aumentar o armazenamento subterrâneo nos volumes necessários para a meta escolhida. Essa aqui foi uma meta escolhida. Então, nós inicialmente escolhemos uma meta. Eu falo inicialmente, porque eu já disse lá, quando na escolha da meta, que nós podemos começar a escolher provisoriamente uma meta, tentar desenvolver um plano para cumprir essa meta, e se a coisa não ficar fácil de ser cumprida, nós podemos adequar essa meta às possibilidades. Bom, vamos pensar que a gente vai ter essa meta de 30% durante uns 2 anos. Estaria a tempo de você ter o resultado da ação desse trabalho, do trabalho que a gente vai fazer, e além disso a gente tem a possibilidade de ter mais dados para que a gente possa ter mais condições de aprimorar as atividades daí para frente.
Então, terracear o número necessário para quê? Nós vamos ter agora, nós vamos aumentar 30%, nós sabemos para isso quanto que nós temos que aumentar o armazenamento de água nos aquíferos, e para aumentar essa quantidade de armazenamento de água nos aquíferos, nós precisaremos de quanto? De quanto é possível fazer isso com terraceamento? Nós vamos fazer esse cálculo, e se é possível, quantos hectares a gente precisaria terracear para conseguir atingir a meta escolhida. Programar, terceiro, programar a regeneração natural para, no futuro, poder aumentar a meta. Então, você faz um trabalho mecânico de conservação mecânico de solos, que é o terraceamento, e você pode, inicialmente, não há uma intenção de alterar a área de pastagem, mas nós vamos mostrar agora, daqui um pouquinho de volta na bacia, que você tem algumas áreas com alta declividade e que talvez essas áreas precisem ser reflorestadas, porque você é uma área que praticamente não está tendo um suporte adequado para a criação de animais. Então, se você tem que mudar isso, e a gente pensa talvez fazer uma regeneração. Então, pensar na regeneração natural. Então, você tem aqui uma ideia de análise, tipo de análise que a gente fez uma análise lá atrás, aqui nós temos já baseado naquela análise que foi feita até agora dos dados hidrológicos, a gente começa a pensar nas alternativas, aqui são alternativas, nas alternativas de plano, para o plano. O que a gente poderia fazer para cumprir essa meta previamente fixada de 30%. Bem, voltamos lá, bacia para alguns comentários. Eu disse o seguinte, olha, então as pastagens vão continuar, essa pastagem vão continuar. Bem, o que acontece? Aqui você talvez pudesse, como esse córrego já está aumentando de vazão daqui para aqui, já falando, da sinal de que você tem uma contribuição de aquíferos nessa região para o córrego, talvez fosse interessante a gente pensar em fazer aquele terracear essa área aqui. Essa área aqui do lado de lá, ela é pequena, e tem uma região muito inclinada, então é difícil fazer terraceamento. Mas aqui nós podíamos fazer um terraceamento nessa posição. Bem, aqui nessa região aqui essa subbaciazinha aqui que sustenta a nascente, essa região aqui é de alta declividade, tem mais ou menos 30%, essa encostazinha aqui está com 30% de declividade. Então é uma área que a gente podia pensar no futuro, tá? Regeneração natural. O que a gente tem aqui nessa região, tem uma presença de angico. Esse angico, ele é bem pioneiro, tá? E produz bastante semente, então nós podíamos adotar alguns procedimentos de regeneração natural. Nós vamos falar um pouquinho nas próximas aulas, vamos inclusive mostrar o trabalho do professor Sebastião Venâncio, aqui da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Florestal, que tem trabalhos muito interessantes a respeito de regeneração natural. Então, nós vamos, inclusive, postar alguns vídeos aqui do professor Venâncio falando sobre as técnicas que podem ser utilizadas para a regeneração natural. Então, a gente acha que essa região aqui pode ser feito um trabalho aqui para que, com o tempo ela venha se regenerando naturalmente. Bem, mas nós podemos fazer alguma coisa aqui nessa região. Podemos fazer algumas caixas de captação de enxurrada, já existe nessa posição aqui, umas caixas dessas, podemos aumentar essas caixas, podemos fazer um terraço, quase com um canal um pouco maior, logo no sopé aqui, como essa região inicialmente é de declividade muito alta e está produzindo muita enxurrada, nós podemos fazer um canal bem profundo e nível aqui logo no sopé dessa encosta para captar, armazenar e infiltrar volume de enxurrada gerados nessa encosta. Bem, aqui a mesma coisa, essa encosta também são de bastante declive, nós podíamos fazer procedimentos semelhantes. Aqui, por exemplo, no caso das nascentes, nós podemos terracear um pouco aqui, nessa região aqui, para que você tente aumentar o abastecimento do aquífero para tentar recuperar a nascente e também fazer alguns canais, algumas caixas de captação na região que a gente observar que está formando um pouco mais de enxurrada. Então, olha que a gente olha a meta, nós conhecendo o sistema hidrológico, conhecemos já o dado, temos dados, estamos fazendo uma boa análise hidrológica, temos uma meta estabelecida de 30%, temos a disponibilidade da propriedade
de adotar certas medidas e nós vamos, então, adequando as medidas que são possíveis às condições hidrológicas da pequena bacia. E essa adequação é fundamental para que o trabalho tenha sucesso. Bem, na próxima aula, nós vamos terracear, vamos ficar com essa ideia, vamos terracear. Quanto que vamos terracear? Quanto nós podemos terracear? O quanto que nós precisamos aumentar no aquífero inicialmente, vamos calcular quanto nós precisamos aumentar no aquífero para que você tivesse um aumento aqui nessa posição de 30% da vazão. Então, vamos ver quanto que a gente tem que aumentar então o aquífero. A partir daí, vamos ver quantidade de área que nós precisaríamos terracear para tentar colocar essa quantidade de aumento no aquífero. Tá? Então, isso vamos começar na próxima aula a fazer esse tipo de cálculo. Por hoje é só, então, muito obrigado e até a próxima aula.